Bem-vindos a mais um vídeo do canal Nostalgia Séries, desta vez falando sobre um dos episódios mais célebres do Pica-Pau. Lançado em outubro de 1956, o episódio Niagara Falls, ou a tradução para o português Vamos às Cataratas, acabou se tornando sinônimo do personagem. Começa bem com uma tradução de Niagara Falls, Cataratas do Niágara, para Niagara Fools, ou seja, os tolos do Niágara. Mesmo quem ainda não viu o episódio conhece pelo menos a cena, que já virou meme na internet, além de ilustrar camisetas, quadros de diversos estilos e outros itens. Na trama do episódio, nosso querido Pica-Pau está visitando as cataratas do Niágara quando um guarda do parque começa a contar vantagem. Nunca deixou nenhum maluco descer as quedas d'água dentro de um barril. Obviamente, isso soa como um desafio e o passarinho biruta decide acabar com a paz e com a tranquilidade laboral do pobre coitado. Começa a levar barris para descer pela catarata. É claro que o guarda não vai deixar isso acontecer de boas. Faz de tudo para impedir o plano do penoso e acaba ele mesmo, o guarda, descendo as cataratas em vários barris ao longo de um único dia. Mais abaixo, em um dos mirantes, uma plateia fiel, usando capas de chuva amarelas, se aglomera para assistir e comemorar cada novo barril que rola por água abaixo. O episódio se tornou tão icônico no Brasil que basta alguém falar "Aê!" ou no original em inglês "Hooray!" perto de alguma pessoa caindo, que o cérebro já remete imediatamente ao pobre guarda descendo as cataratas. Em 2017, durante a turnê de divulgação do filme em live action do Pica-Pau, que não chegou nem perto da graça dos desenhos animados, a equipe de publicidade da Universal Pictures levou um cara vestido de Pica-Pau para as cataratas do Iguaçu, no sul do Brasil, onde ele recriou, juntamente com algumas pessoas devidamente vestidas com capas de chuva amarelas, a aglomeração festiva e retumbante em um dos mirantes do parque. A ação foi um sucesso e repercutiu internacionalmente. Se está curtindo o vídeo, deixe um like, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino marcando em todas as notificações. Se quiser comentar e compartilhar, será ótimo. No entanto, esse episódio, por mais engraçado que seja, é baseado em uma atividade real que foi muito comum no início do século XX. Sim, meus amigos, por mais insano que pareça, algumas pessoas realmente iam para o Niágara, onde desciam em barris comuns ou em barris reforçados, feitos especificamente para garantir a segurança dos supostos pilotos. A pioneira desse feito foi Annie Edson Taylor, uma professora americana aposentada que, em seu aniversário de 63 aninhos, em 24 de outubro de 1901, decidiu se aventurar descendo as cataratas em um barril de salmoura modificado. Só que ela não fez isso apenas por uma assustadora falta de amor à vida. Se fosse hoje em dia, seria por likes ou comentários. Mas naquela época, sem internet, Annie estava falida e não podia contar com a ajuda do marido, que tinha morrido anos antes durante a Guerra Civil Americana. Com as contas vencendo, ela descobriu que algumas pessoas estavam conseguindo patrocínios e arrecadando um bom dinheiro do público para navegar próximo às quedas d'água. Como ela queria viver bem e sem se preocupar com o dia de amanhã, convocou a imprensa para que seu feito fosse devidamente registrado e divulgado. Ela se juntou a dois amigos e modificou um barril comum, colocando peças de couro no interior e vedando qualquer buraco ou abertura que permitisse que ela se afogasse. Agora vem a parte que faz a gente tomar um ranço dessa mulher. Para saber se o plano daria certo, ela fez um teste com uma cobaia, colocando um gatinho dentro do barril que foi jogado por água abaixo. Isso hoje daria cadeia e cancelamento geral. Para a alegria de muitos e também para a surpresa de muitos, o bichano sobreviveu, pois ainda tinha algumas vidas em haver. Então, pela lógica da época, se o gato não morreu, a idosa também não morreria. Com a ampla cobertura da imprensa, ela se lançou nas águas do Niágara com um travesseiro da sorte e uma bigorna de 45 quilos para equilibrar o peso. Seu barril foi resgatado 17 minutos depois da consumação da queda e, como ela havia planejado, saiu andando em segurança, completamente descabelada, mas bem. Para não dizer que ela saiu totalmente ilesa, sofreu um corte leve na cabeça.
Durante a queda, centenas de repórteres e curiosos fotografaram e escreveram matérias sobre o incrível feito da heroína das cataratas do Niágara. Infelizmente, para sua decepção, o espetáculo não rendeu o dinheiro que ela esperava e acabou que ela não enriqueceu, apenas entrou para a história como uma das maiores doidinhas do planeta. Pena que fama não enche barriga. Ao longo da história foram registradas 17 pessoas que tentaram descer as cataratas do Niágara num barril, em bolas ou sem nada no corpo. Houve 11 casos bem-sucedidos, mas alguns terminaram com graves fraturas e machucados terríveis. Também houve 5 mortes trágicas, incluindo uma por asfixia, quando o barril de George Statakis ficou preso atrás da cascata por 18 horas e ele acabou ficando sem ar em 1930. George tinha descido com sua tartaruga de estimação, cujo nome infelizmente não foi registrado. Mas podem ficar tranquilos, meus amigos, que assim como eu gostam dos animais. George morreu, mas a tartaruguinha sobreviveu. Houve também um caso muito mais bizarro que os demais. Em 2003, o dublê Kirk Jones pulou apenas com as roupas do corpo e sobreviveu. Isso rendeu a ele o título de maior dublê do mundo e muito dinheiro com palestras sobre seu feito. Poderia muito bem ter ficado quieto, mas não. Em 2017, ou seja, 14 anos depois, obviamente sem as mesmas condições físicas de antes, ele decidiu repetir a façanha. Para tornar a coisa mais teatral e espalhafatosa, na segunda descida ele foi dentro de uma bola inflável, como se fosse um hamster gigante. O que poderia dar errado, né? Tudo. Ele foi encontrado a 19 quilômetros das quedas d'água, já sem vida. E ele foi a última pessoa, até agora, a conseguir descer as cataratas do Niágara. Bem antes desse caso, em 1951, o Parque Nacional do Niágara tinha já decidido fiscalizar com mais vigor e proibir oficialmente a queda desses malucos em barris. Vamos dizer descida, né? Isso foi porque naquele ano o William Red Hill Jr., que tinha tentado descer em um barril caseiro enrolado por uma rede de pesca, se lascou e seu corpo foi resgatado em estado lastimável. Causou uma comoção nacional e a opinião pública fez pressão para que houvesse mais segurança no local. Nem sei se é bem segurança a palavra, porque não se trata de impedir fatalidades ou evitar acidentes, mas de não permitir que uns doidos arrisquem suas vidas por vontade própria. O número de guardas escalados especificamente para esse fim aumentou e instalaram algumas câmeras nas margens das corredeiras para evitar que novos aventureiros sem noção se arriscassem no local. Quem fosse pego descendo, caso sobrevivesse, teria que pagar uma multa equivalente naquela época a $100. Atualmente esse valor aumentou substancialmente. Quem for pego tentando descer ou incentivando a descida das cataratas terá que pagar uma multa que hoje é de no mínimo $10 mil, além de se candidatar a uma sentença de até 6 meses de prisão. Ou seja, a menos que você seja o pica-pau que não está sujeito aos aproximadamente 25% de risco de morte na queda, descer as cataratas num barril não é um bom negócio. Voltando ao episódio do Pica-Pau, ele é inspirado na história de Anne Edson Taylor, mas aproveita também várias referências a outros lunáticos que tentaram descer as cataratas. Por exemplo, o kit Faça Seu Barril Caseiro, usado pelo personagem, remete a William Red Hill Jr., aquele que morreu em 1951 e causou a proibição oficial das descidas. Espero que você tenha gostado deste vídeo, obrigado por assistir até aqui e até o próximo do canal Nostalgia Séries.